Se nossa exaustão parece não ter causa conhecida, é porque ela vem de algo que nunca vemos como excesso de trabalho ou esforço. Apenas julgamos que é amor. Aprendemos a estender colo antes de perguntar se ainda tínhamos forças para consolar. Aprendemos que uma mulher boa é aquela que sustenta, que nutre, que está sempre disponível, mesmo quando o corpo já avisou que não sobrou nada para dar. E fomos, geração após geração, confundindo generosidade com desaparecimento. Seguimos pensando, mas quase nunca dizemos em voz alta. Eu dou e dou. E ninguém me pergunta se sobrou alguma coisa para mim. Hoje nós estamos fechando um ciclo. Ele começou algumas semanas atrás, com o eclipse solar em Leão, quando a gente falou aqui sobre o Eros, a libido que já era nossa antes de pertencermos a qualquer vínculo. Agora estamos terminando esta fase numa lua cheia com eclipse lunar em Peixes. E nós também trazemos a DOPS, a 12ª casa, o território mais difuso do mapa, perguntando se sabemos receber tanto quanto sabemos dar. Nós vamos percorrer o arquétipo da mãe, o convite de peixes e da 12ª casa, e no tarô temos dois arcanos. O legado que carregamos aqui com o 10 de ouros e o último arcano maior, o arcano 21, o mundo. Também vamos fechar este episódio com o deck azulzinho aqui, o deck da mãe do Oráculo das Lobas, que vai nomear, sem rodeio nenhum, o que essa semana tá pedindo da gente. Lupitas, fechar um ciclo não significa esgotar tudo que nós temos. Significa principalmente e finalmente que vamos aprender a nos incluir na nossa própria generosidade. Bem-vindas ao episódio da Lua Cheia e Eclipse em Peixes. Lua cheia é o momento em que tudo que foi plantado nas semanas anteriores finalmente aparece, começa pelo menos a aparecer. É colheita, plenitude, hora em que a vida mostra o que estava sendo construído, o que a gente plantou lá com a sabedoria da anciã e o que a gente experimentou na fase da donzela, a heroína. Então, o arquétipo desta semana é o arquétipo da grande mãe, mas não a mãe como função biológica, especialmente, né, nessa visão patriarcal que é predominante, como a mãe que sofre, a mãe que tudo dá, a mãe que padece no paraíso. Aqui nós somos acompanhadas por um arquétipo de grande mãe essa semana, que é uma força arquetípica primordial, que nutre sim, acolhe, faz florescer. Beleza, claro que faz. Mas também impõe necessidades e coloca limites. Porque somos levados sempre pela cultura a pensar que a energia maternal é aquela que só sabe se dar e se dar para que as coisas possam crescer, né? E a gente acredita que se fazemos isso de forma biológica, criando vidas, também temos que usar esta força criadora da mesma forma, desta forma específica, para tudo, sem limite, sem pausa, sem nada em troca. É esse aprendizado que nos faz transformar a abundância em obrigação, cuidado em sacrifício e ainda por cima chamar tudo isso de virtude. Lupitas, a cheia desta semana vem acompanhada de um eclipse e não é à toa. Essa não é uma plenitude qualquer. É uma lunação em que o ápice vem fechar este ciclo completo do período entre eclipses e ciclos que se fecham pedem que a gente olhe para frente,
olhe também para trás e pense no padrão que a gente não quer levar, que a gente não vai continuar repetindo daqui por diante. Para entender que padrão é esse, a gente vai seguir até o signo e a casa onde essa alunação acontece. Vamos fazer aqui um pequeno disclosure antes de entrar no assunto casa e signo dessa semana. Aqui no quadro Ser Lunática, recuperar a nossa ciclicidade, a gente fala do signo em que a alunação vira. E fazemos a aproximação simbólica deste signo com a casa associada a ele pela astrologia. Como a gente sabe, a Lua passa rapidamente por signos, ficando aí mais ou menos 2, 3 dias em cada um deles. Então, o que a gente faz aqui é estender os conselhos, as lições, as reflexões para toda a fase lunar, para que a gente possa ter um respiro a mais, né? Senão a gente teria novas posições a cada 2, 3 dias e seria meio enlouquecedor ter tantas perspectivas em tão pouco tempo. É importante a gente esclarecer isso, porque se a gente fosse fazer um mapa natal, por exemplo, a gente ia perceber que a Lua ela transita não só entre casas, mas entre signos também, né? No meu mapa natal, a minha Lua ela está em Escorpião na 12ª casa, o que explica perfeitamente de onde vem toda essa minha atração pelo oculto, transformador, o simbólico e o místico. Então, esclarecida aqui esta parte, vamos para a nossa leitura desta semana, aproximando aí Peixes e 12ª casa astrológica. Território de transição, que tem bordas menos claras, né? É um pouco mais difuso. Neste lugar, entre muitas outras coisas, a gente guarda tudo o que a gente aprendeu a esconder para continuar funcionando. Aqueles benditos padrões, talvez nunca nomeados, o cansaço, que nunca virou queixa, o autoabandono, que a gente aprendeu a chamar de dedicação, criadas como fomos, filhas do patriarcado, lupitas, para sermos aí as boas mulheres, que são aquelas que nunca ficam doentes, aquelas que nunca falham, as tão aclamadas guerreiras. Em Peixes, então, toda essa dedicação, ela pode não encontrar fronteira. E esta grande nutrição, essa grande compaixão que existe em nós, todas mulheres, acaba não escolhendo o destinatário. A gente sente o mundo inteirinho antes de conseguir nomear o que nós estamos sentindo. E sim, na luz de Peixes, esse é um signo profundamente generoso, mas também um signo que, sem consciência, vai acabar se perdendo dentro de tudo mais que não o self, ou seja, que não a nossa própria necessidade de nutrição, de consolo, de cuidado. Então, se a gente pensar neste encontro do arquétipo da Grande Mãe, Peixes e da 11ª casa astrológica, a generosidade ela pode perder sim todas as fronteiras e a própria necessidade se tornar algo invisível. Essa entrega ela é raramente consciente em nós. Na maior parte das vezes, ela acontece porque nunca aprendemos que existia outra forma de amar. E esse padrão nasceu agora não, tá? Nem é exclusivamente seu, nem meu, nem nosso, Pitas. Ele vem, ó, de muito mais longe e ele tá bem enraizadinho aí em todas nós. Vamos aprofundar um pouco mais. Esse período entre eclipses, ele começou então há 3 semanas no eclipse solar em Leão, que veio junto com a lua nova no mesmo signo. Naquele momento, a gente se perguntou o que a gente realmente estava desejando para a nossa vida, separando o que era admirado nos parceiros ou parceiras e o que também poderia ser um potencial em nós que estava escondido. E a gente reconheceu, lá naquele episódio do desejo, que o nosso brilho ele não precisa de plateia para existir. Agora,
esse ciclo vem se fechar com o seu oposto simbólico. Se Leão perguntou sobre autoria, potência, visibilidade, peixes na 11ª casa perguntam sobre o destino das nossas melhores qualidades. Onde estamos despejando tanto consolo, abrigo, amor, mas tanto mesmo que talvez não tenha sobrado aí nenhuma gotinha para nós. E é justamente aqui que o buraco vai mais embaixo, né? Porque precisamos fazer esta reflexão. Até que ponto a gente pode ser disruptiva com essa máscara da boa mulher, da mãe perfeita, sem nos sentirmos culpadas, frias, egoístas? Este é um tempo perfeito para a gente perceber como que estamos efetuando o nosso julgamento sobre outras mulheres, outras mães. Sim. Lá na Roda das Lobas, no podcast TML, a gente já falou bastante sobre sombra, né? Aliás, todos os portais, eles vêm com luz e sombra e geralmente o segundo portal na casa e signo começa com a palavra prova. E aí eles vão falar, então, desta parte da sombra, desta potência, esse potencial de casa e signo. A gente já está indo para o 12º episódio lá, falando agora, a gente vai entrar na sombra de Virgem. Então, não foi uma vez só que a gente parou para lembrar que em muitas de nós, essa atitude, assim, esse julgamento rápido, forte e até mesmo cruel que a gente exerce, ele pode ser fruto de um complexo, de uma sombra nossa sendo projetada em outra pessoa. Então, trazendo para o contexto deste episódio, uma sombra muito difundida é a sombra da má mãe. Aquela mesmo que a gente tem tanto pavor de ser. Se a gente pensar como é que a gente começou esse período entre eclipses lá com Sol em Leão, uma sombra que pode surgir é a da vadia, aquela que é julgada socialmente exatamente por saber o que deseja e não ter medo de perseguir esses desejos. Vocês percebem o padrão patriarcal nessas sombras, nesses julgamentos que a gente exerce sobre a atitude, a vida de outras mulheres? Se a gente pensar bem, a boa mãe na cultura é aquela que se anula. É aquela que dá tudo o que tem indiscriminadamente. É a que tem que estar sempre disponível. A que nunca diz não. A que é puritana, não tem desejo. Agora pensa naquela pessoa que te desperta um julgamento daqueles, hein? Será que o que você está vendo como o defeito desta pessoa, o grande defeito, não é algo que bem lá no fundo você também gostaria de estar fazendo ou sendo? Ah, falei que o bicho ia pegar, né? Falei que aqui o buraco era mais embaixo. Lupitas, período entre eclipses é tempo de questionarmos especialmente padrões patriarcais, mais do que nunca nesse período. Essa guerreira que é tão exaltada pela cultura, esta mãe leoa, ela não tem vontade própria, ela não tem voz. Eles esperam que ela seja inabalável, imparável. Eu cantei tanto aquela música da Cia, Unstoppable, né? Achando que aquilo era empoderamento, mas também tem um outro lado de ser imparável. É o lado onde não há limites para o serviço, para o esforço. A gente está desenvolvendo isso aí lá na Roda das Lobas, falando em Virgem, mas cabe aqui também. Será mesmo que a gente quer ser imparável? Porque este pedestal da guerreira, da mulher inabalável, imparável, da grande mãe leoa, ele é meio que impossível de alcançar. E, se alcançado, eventualmente, a sua única e exclusiva recompensa é a da invisibilidade.
Doeu aí? Que também dói. Dói. Lidar com sombras na individuação não é gostosinho. Mas a gente não estaria sendo honesta aqui no TML se a gente não estivesse tocando nesse tipo de assunto. A gente não está aqui para dizer que individuar é sempre maravilhoso. Existem muitas maravilhas nesse processo, sim. Mas também existe a necessidade tremenda deste confronto com a sombra, que vai ser, ó, integrada, nunca ressignificada para ser destruída. Beleza? Então vamos voltar aqui para a luz de peixes, que pode ser sim a compaixão, a rendição ao sagrado, ao amor, à beleza. Top. Mas tudo isso não pode deixar de incluir autocompaixão, reconhecimento dos nossos próprios desejos, os sonhos da nossa alma, que também tem que ser ganhar aí o status de sagrados para a gente. A gente tem que se amar também, se incluir nesse amor, sempre, muito, porque a gente só consegue dar ao outro aquilo que nós temos. A gente só consegue levar o outro pelo caminho que já percorremos. Então, fechar um ciclo, um período entre eclipses, pede que a gente perceba o que mudou lá do início até aqui. E é exatamente tudo isso que o tarô vem confirmar para a gente nessa semana. Dois arcanos, o maior, o menor. E a gente vai começar pelo menor, que não é um arcano qualquer não, hein? É o 10 de ouros. Ele é o ápice da materialização, do elemento terra. E mostra, provavelmente aqui, três gerações da mesma família. Um homem idoso aqui em primeiro plano, sentadinho, com uma veste riquíssima. Sob esse arco, um casal, ó, o homem está segurando o bastão da vontade. É um detalhe aqui, ó. Será que ele é o mago, hein? Aquele mago lá do início, ó, cabelo bem parecido, né? Tem uma mulher ali, um homem e uma mulher, e aqui bem no cantinho, uma criancinha, ó, agarrada na saia da mãe. Todos estão cercados de riqueza. Tem os cachorrinhos aqui também. E as moedas, os pentáculos dispostos na forma da árvore da vida. No fundo, a cidade murada, o lar construído. Essa estrutura que provavelmente atravessa as gerações. Esta é a carta do legado. Mas ela não representa apenas uma herança pulpuda, não, tá? Aqui a gente vai mais fundo do que isso. Luz e sombra, lembram? Assim como a astrologia arquetípica, aqui no tarô, a gente também gosta de prestar atenção na luz e sombra de cada arquétipo. Então, se essa carta é a carta do legado, da riqueza material, ela também pode falar daquilo que a gente herda sem escolher e que a gente continua carregando, muitas vezes sem perceber que é possível revisar, é possível considerar e é possível mudar de ideia se necessário. Se a gente trouxer para o contexto que a gente está discutindo nesse episódio, então, esse legado pode ser o padrão de cuidado que a gente aprendeu dentro de casa com as gerações anteriores. Esta ideia de que a mulher que ama a sua família é capaz de sustentar tudo sozinha, sem nunca parecer cansada. E esta mulher, eventualmente, geralmente, vai transformar toda essa dedicação em identidade. E aí, consequentemente, com o adultecimento e a independência dos filhos, essa mulher vai sofrer aí depois uma síndrome do ninho vazio. Olha só até que ponto a gente chega, né? Mais uma vez,
Muito provavelmente, esse padrão, ele não foi escolhido conscientemente. Ele foi herdado, moeda por moeda, junto com o resto da nossa árvore genealógica, o nosso contexto social. Agora pensa o seguinte: de que adianta a gente ser rainha deste castelo se a gente tá exausta demais para aproveitar? Fica a reflexão, hein? Vamos pro próximo. Vai ficar mais legal, tá? Calma. 21. O mundo. Finalizando a jornada dos arcanos maiores. É a iluminação, a conquista. Ele nos mostra, claro que não por acaso, uma figura feminina dançando aí dentro desta, que pode ser um Ouroboros, uma grinalda de louros. Esta figura está envolta num tecido roxo e dourado, sempre a simbologia das cores, né? A gente já falou disso no enforcado aqui né, semana passada, que a gente tava, né, a gente falou, vamos chamar de O pendurado, porque ele não está desvivido, tá lembrando? Então, a gente já falou das cores dourada, roxa, ó, aqui de novo no 21. E este tecido, então, ele cobre e revela ao mesmo tempo o corpo desta mulher. Nos quatro cantos da carta, a gente tem o anjo, a águia, o touro e o leão. Essas são as mesmas referências que aparecem no número 10, lá na Roda da Fortuna. Ah, Pamela Coma não dava ponto sem nó, gente. Então, essa é a carta da integração. O momento em que todas as partes de uma jornada finalmente dançam juntas em vez de estarem competindo por espaço. É quando alcançamos, segundo a divisão do tarô feita lá pela Rachel Pollack, né? Ela divide o tarô em 3 camadas de 7 arcanos. Então aqui a gente chegou no final da terceira camada, no supra pessoal. Colocando então lado a lado. Essas duas cartas, elas nos contam uma história completa. A gente carrega o legado do cuidado sem fronteiras e somos convidadas a dançar com ele de um jeito novo, incluindo a nós mesmas na roda, em vez de ficarmos apenas observando de fora enquanto a gente sustenta o mundo nas costas. A leitura do Ser Lunática, então, aqui vai trazer o Arcano 21, o mundo, raramente como um destino final, porque, claro, ciclicidade. A gente sempre vai concluir que chegando no mundo, um ciclo foi encerrado, integrado e outro está prontinho para começar. Dessa vez com mais consciência, até mesmo dos padrões que a gente herdou sem pedir. Tudo isso aqui nos leva então para a carta do Oráculo das Lobas desta semana. Estamos na parte azul do deck com a Mamãe Gorducha e esta é a carta do cuidado. Ela já apareceu aqui algumas semanas tão seguidas, não acredito, mas ela tá sempre aparecendo por aqui, vocês perceberam? Não há coincidências, só sincronicidades. E ela nomeia exatamente o que a gente vem vivendo neste episódio até aqui. Nutriremos sem nos esvaziar. Autocuidado é tão importante quanto aquele que dedicamos aos outros. Essa frase, ela resume tudo que a lua cheia, o arquétipo da mãe, peixes, a 12ª casa, o as de ouros e o mundo nos ensinaram. Então a gente está fechando o ciclo que começou perguntando sobre força, energia vital, eros, libido, chame como quiser, e termina nos alertando sobre a necessidade de fronteiras neste cuidado,
nesta generosidade, neste amor maternal infinito que nós dedicamos aos outros, mas que esquecemos de dedicar a nós mesmas. Essa resposta que o oráculo entrega, ela não pede que a gente pare de cuidar, de nutrir, de amar. Não é sobre isso. Pelo contrário. Ela pede então que a gente amplie a lista de quem merece este cuidado para incluir, nós mesmas. Nutrir sem se esvaziar é a generosidade que finalmente aprendeu a incluir quem é tão generoso. A ter compaixão, cuidado e oferecer consolo a quem sempre cuida de todos. E que depois que a gente viu hoje, com certeza vai aprender não só a olhar para si mesma, mas também parar de esperar que adivinhem o que a gente precisa. Lupitas, a gente vai falar as nossas necessidades. Sabe por quê? Porque é assim que a gente corre com lobos. E este foi o nosso episódio baladeiro da lua cheia com eclipse em peixes. E finalização deste, então, período entre eclipses. Tudo isso que a gente viu nesse tempo, se a gente fizer essa ligação de Sol lá em Leão, eclipse solar em Leão e agora o eclipse lunar em Peixes, ainda vai ficar reverberando por um tempo, né? Muita gente gosta de fazer ritual bem no momento do eclipse e tal, válido, maravilha. Mas não vamos pensar que a nossa chance acabou se a gente ver esse vídeo daqui a 2, 3 dias, uma semana, 2 semanas. Tudo isso, continua reverberando, beleza? Não tem tempo perdido, não, tá? Então, a gente tá aqui finalizando este período, mas claro, conectadas à ciclicidade, já olhando para a próxima semana, onde a gente vai ter uma minguante em Gêmeos. A feiticeira vai chegar para nos mostrar o que a gente precisa tunar na nossa comunicação. E a gente vai finalizar então com essa minguante, a alunação nova, né? Em Leão todinha, 4 fases. E ainda, em seguidinha, a gente vai ter o 12º portal da Roda das Lobas, finalizando o signo de Virgem com a prova da sustentação. Obrigada a todo mundo que assistiu esse episódio, ficaram comigo até o final, Beijo, excelente período entre eclipses, mesmo que doa, mesmo que seja pesadinho, não solta a mão, não. Não soltaremos as mãos umas das outras. Vamos embora junto, porque esta caminhada de individuação, ela é assim mesmo, cíclica. Lá, daqui a pouco a gente está num grau de felicidade, daqui a pouco a gente está aqui numa reflexão mais pesada. E assim, a gente vai subindo e descendo, né? Juntas. Ficou comigo até o final? Deixa um like, deixa um comentário, que seja um emoji, amigas, deixem. Pega, envia este link pro grupo do WhatsApp. Sabe aquele mesmo, tá cheio de mulher lá, que também tá aí nessa caminhada, que às vezes tá sentindo o peso desse período entre eclipses, nem sabe por quê, e nem parou pra pensar nada disso. Fala pra ela, vai lá, assiste esse portal aqui, volta lá no portal do eclipse solar. Porra, aquilo lá a gente tá falando de relacionamento, uma coisa que é tão forte na nossa rotina, na nossa vida. Volta lá, assiste o episódio do eclipse solar da lua nova em Leão e vem aqui, complementa tudo isso, porque esses episódios, eles se unem para deixar aí a nossa vida, a nossa caminhada muito mais iluminada, porque depois que a gente encara esta escuridão, esta sombra, renasce com mais força ainda, tá bom? Então faz tudo isso, deixa aqui o coração da criadora de conteúdo quentinho, porque tudo isso é feito com muita dedicação, estudo, carinho para vocês. A gente se vê nas redes do projeto, tá? Tem link para tudo aqui na descrição deste vídeo. Até, beijo!